Boa tarde, meus amigos. Possamos ter uma tarde de estudos, agradecendo a Deus e aos bons espíritos a oportunidade de estarmos conhecendo mais a doutrina espírita através das obras de Leon Denis. E hoje, como disse o Lopes, o estudo será dessa grande obra que se chama O Grande Enigma, obra de Leon Denis, que traduz na visão de todos nós, espíritas, a percepção que Leon Denis traz aqui com relação até mesmo do universo e das questões apresentadas por Allan Kardec em o livro A Gênese. Leon Denis, ele absorve, através das experiências de vários companheiros, que aqui no capítulo 2 ele apresenta como unidade substancial do universo. Leon Denis traduz o entendimento de vários pesquisadores para a visão do que essas pesquisas que trouxeram luzes àquela época podem estar relacionadas às questões que hoje nós entendemos sobre a mediunidade. E como antes a mediunidade era vista como um dom, algo que era dado a uma pessoa, uma capacidade que uma pessoa tinha para perceber o mundo espiritual, Leon Denis vem trazendo que isso é uma natureza, como é do universo, a natureza do homem, do ser humano, na intensidade dessa percepção. Da mesma forma que nós ouvimos e que o nosso aparelho auditivo tem uma capacidade por processo de ondas ondulatórias, como é a propagação aqui do som. Apesar de estar usando o microfone, vocês estão ouvindo o som mais ampliado, além da minha voz, que é propagada no ar, também a voz é propagada através das caixas de som, movimentando aquelas películas do alto-falante, fazendo o movimento e variando a estrutura do ambiente, as moléculas de ar do ambiente. Essas moléculas de ar variadas nessa mesma proporção de ondulação vão fazendo que movimente o ar e chegando ao ouvido de cada um de vocês, esse ar movimenta o tímpano, que é uma membrana. Essa membrana, ao se movimentar, faz a mesma ondulação que joga essa ondulação para os nervos auditivos que ficam lá no ouvido interno. Esses nervos auditivos absorvem essa ondulação e traduzem ao nosso cérebro o som. O som que sai pela nossa voz aqui traduz o idioma, mas um som pode ser de um outro idioma, que vai traduzir a correspondência daquele outro idioma, a linguagem em si. Imaginar dessa proporção de entendimento de ondulação que conseguimos compreender porque chega facilmente aos nossos ouvidos, mas existem sons que não ouvimos. Todo mundo conhece aquele apito do animal, do cachorro, né? Que você apita, não sai som nenhum, mas o animal ouve, não é? Alguns animais. Também tem outro apito que é para ganso, para pato também, que tem uma certa sonoridade que muitas pessoas não ouvem. Tem alguns humanos que ouvem, que é um som bem baixinho. E essas ondulações têm uma variação. O tímpano, que existe lá no nosso ouvido, ele só movimenta em uma variação de ondulação de 20 ciclos, 20 oscilações, até 20.000 oscilações. Depois de 20.000 oscilações, ele não consegue capturar. Abaixo de 20 oscilações, ele também não consegue capturar. Porque a onda sonora, para nós ouvirmos, a onda sonora chega propagada pelo ar. Imaginar isso, aquele tempo, dentro do que é possível para a gente identificar, que esses sons, como o do animal, nós não ouvimos, também existem ondulações, vibrações, propagação de pensamentos que estão acima de 20.000 ciclos. E se estão acima de 20.000 ciclos, nós não vamos ouvir. Os espíritos desencarnados
têm uma ondulação mental, os mais elevados, cada vez num ciclo vibracional, mental, mais elevado ainda, numa frequência mental sempre mais superior, correspondendo a esse ciclo de velocidade dos pensamentos, das ideias. Os espíritos desencarnados, com pensamentos densos, eles têm uma ondulação mental que não é de tanta velocidade. E quanto mais eles estão presos às paixões da terra, às vicissitudes, ao ódio, à vingança, essas ondulações e radiações do pensamento se aproximam muito mais das ondulações das nossas vibrações de encarnados. Então, muitas horas, o pensamento de um espírito pode ser capturado, não por uma ondulação que vá movimentar as moléculas de ar, mas por uma ondulação que é irradiada na nossa mente. E muitos encarnados conseguem ouvir os espíritos. Alguém me chamou. Lembro que a minha avó me chamava desse mesmo jeito. Que saudade da minha avó. Olha, ela está me chamando de novo. E naquele instante está interagindo com a onda mental da vozinha que desencarnou e que veio abraçar a gente e que fala o nosso nome, e a gente sente que estava chamando daquele jeito e presta atenção, e quanto mais presta atenção, sem ficar com medo, conhecendo que é o mecanismo da interação do psiquismo de encarnado com desencarnado, estamos tendo uma realização de convivência natural de mediunidade auditiva, que ela pode estar na percepção interior do pensamento, como ela pode estar também na percepção como uma voz direta, como se fosse um som propagado diretamente. Quem viu aquele filme Ghost, que todo mundo fala dele, né? Que faz a gente lembrar facilmente que a médium, que de certa forma ela fazia cobranças e mais cobranças, utilizando a mediunidade dela naquela época de maneira equivocada por ganhar dinheiro. Mas depois que ela começou a perceber, em vez de fazer a cobrança, ou aquele que havia desencarnado por acidente, né? Retirado ele por assassinato, havia desencarnado daquela forma, e quando percebeu que naquele lugar tinha uma mulher que podia falar com os espíritos, ele foi para lá. Você está me ouvindo? E ela começou a ouvir, porque ele tinha acabado de desencarnar, perceberam? O fluxo vital dele, as energias do psiquismo dele, as sensações dele eram todas de encarnado, não é? Ele não estava nem entendendo o que estava acontecendo com ele. O fluido ainda estava do perispírito dele entrelaçado no corpo físico. Então, quando ele passa por aquele lugar e diz lá, médium, conversa-se com os espíritos, ele foi lá pedir ajuda, porque ele percebeu que ele tinha desencarnado, que tinha morrido o corpo. E chegando lá, ele começou a falar e ela começou a ouvir, porque o fluxo mental dele, as ondas psíquicas dele, estavam numa força que ela capturou. Depois, vários espíritos ficaram na sala dela, querendo também falar com os familiares. E aí nós observamos as diferenças da interação do que é a mediunidade com a natureza, com a lei de Deus. E Leon Denis, ele é fabuloso, falando de várias coisas que diz, desde que o universo vive, respira, e é animado por duas correntes poderosas, absorção e difusão. Através dessa expansão, através desse suprimento, Deus, o ser dos seres, a alma do universo, cria. Através de seu amor, ele atrai para si as vibrações do seu pensamento e de sua vontade. Fontes primeiras de todas as forças cósmicas movem o universo e engendram a vida. A matéria, dizemos, é apenas um modo, uma forma passageira da substância universal. Porque nós, como ele diz, nós somos a força que movimentamos a matéria. O nosso pensamento faz com que isso aconteça. Então existe matéria, força e espírito. Ele diz que são as três forças do universo. Espírito, força, que é a vontade do espírito de conseguir pela força do pensamento,
agir sobre a matéria. E a matéria, onde está tudo de convivência. A matéria nossa, de vida de encarnado, nosso corpo físico. Nós precisamos pensar. E precisamos de ter uma força imensa para fazer com que o nosso corpo haja. Já perceberam aquelas pessoas que estão desanimadas? Não é? O que falta nelas? Estão encarnadas, mas não têm força mental para tomar atitude. Quando a pessoa está com depressão, já observou? Ela não tem força mental para agir na vida. Receosa sobre tudo, sofrendo várias questões que levaram a ela o desânimo, levaram a ela a não ter mais vontade de tomar atitude, de viver. Então a força mental não está ali. É o espírito movimentando a matéria, mas a matéria não consegue ser movimentada do corpo porque não tem força, ânimo, para nem as coisas mais necessárias da higiene física. Percebemos que isso é algo da mesma forma que um espírito desencarnado também não consegue fazer nenhum movimento na matéria porque ele não tem força para impulsionar aquela matéria. Nós vimos isso também, lembrando o filme Ghost, que ele foi para uma estação de trem e viu lá na estação de trem uma pessoa que tinha cometido suicídio na estação de trem. E quando ele observa a situação lá do trem, aquele que estava no vagão começou a bater nos jornais das pessoas, fazer um movimento, né, através da força de ódio dele, porque viu um outro desencarnado no vagão dele. Sai, esse vagão é meu. E ele ficou assustado com aquilo, ele saiu da situação lá, mas depois ele lembrou como que ele conseguiu mexer no jornal, porque ele tinha uma necessidade de fazer isso. Voltou lá para saber onde que estava o espírito do vagão, né? O espírito do vagão quis tirar ele de qualquer força, ele só quis aprender com ele. Um espírito desencarnado, em meio a uma luta toda, quis aprender com outro espírito desencarnado que tinha havido cometido suicídio, como ele movimentava aí. Ele foi ensinado desde dar o chute na lata, né, de refrigerante. Só depois que aquele ator que fez o filme ficou com muita raiva porque não conseguia chutar e saiu correndo com raiva, chutou a lata. Ele jogou uma energia na força de vontade tanta de fazer com que aquilo se realizasse e absorveu energia no seu corpo espiritual, do ambiente, de outros desencarnados, que ele não sabia como, e impactou a lata. Essas forças estão no universo. Espírito, força, matéria. Espírito, com seu pensamento, imprime uma força que movimenta a matéria. Os desencarnados também fazem isso. Como às vezes eles fazem tanto movimento para se comunicar conosco. E é preciso haver uma relação dessa matéria para que ela possa estar uma tocando a outra ou repulsando a outra. Não é isso? Quando ele diz aqui das questões que William Crookes fez experiências. William Crookes foi a época de Kardec e de Leon Denis. E William Crookes fez várias experiências descobrindo a irradiação, o quarto estado da matéria. Foi descoberto por William Crookes, que é o sólido, o líquido, o gasoso e o estado radiante. Por exemplo, a luz é uma matéria no estado irradiante. Ela irradia as suas ondas, ela irradia os seus pacotezinhos de matéria, que são flocos, impulsos de matéria que vão impactando em nosso corpo físico, que tem referência, movimentam as nossas células, porque aquece o nosso corpo, de acordo com a intensidade dessa luz, e penetram a nossa retina e fazem com que essa frequência, essa onda, que está num grau de luminosidade, faça com que os nossos olhos enxerguem luz. Mas existem outras ondas que não estão no espectro luminoso e nós não enxergamos. Mas são ondas, frequências, como ondas da voz, que não estão no espectro luminoso, em frequências que não impregnam, que não
agem sobre a nossa retina, que não penetram nos receptores que os nervos ópticos vão capturar. Da mesma maneira, o William Crookes mostra isso nas placas fotográficas, as irradiações do raio-x que ultrapassam as placas e são gravadas. Como nós temos o raio-x, né? Vai ultrapassando e em certo momento, aquilo que é mais denso não é ultrapassado e a imagem é queimada. A placa fotográfica dos dias de hoje, né? Só que hoje em dia não tem mais foto revelada, hoje é tudo digital, né? Captura-se a luz penetra na nossa máquina, hoje celular, digitalmente falando, o sensor do digital, que são câmeras, absorvem todo o espectro de frequência luminoso, transforma tudo aquilo em ondas de energia. Aquelas ondas de energia são calculadas e são gravadas, ondas de energia são gravadas. E quando nós abrimos uma imagem, nós não abrimos uma imagem, nós abrimos ondas de energias, valores de energia, 5 milivolts, 3 negativos milivolts, picovolts, ondas de energia, pontos de energias em cada pixel, que todo mundo conhece de uma foto, né? Quando expande uma foto não fica toda quadriculada, em cada pontinho daqueles pixels, correspondente a um pulso de energia. Então, dentro do celular, não tem uma foto. Tem o quê? Pulsos de energia, gravados no microprocessador, no chip, no nosso cartãozinho SD. Não tem foto lá dentro. Agora, quando aqueles pontos de energia, aqueles pulsos de energias, saem de lá e vêm para o display, esses pulsos de energia, cada um deles corresponde a uma coloração. Todas aquelas colorações juntas, que são os pixels, formam a imagem novamente. Então, quando a gente abre, expande a imagem, nós estamos fazendo uma refração, uma expansão de energia. Mas só que nós não entendemos isso, né? E nem precisamos de ser técnicos em eletrônicas, ou engenheiros em eletrônica, ou em telecomunicações, para compreender isso. Mas nós sabemos mexer, nós sabemos utilizar. Mas quando nós vamos penetrando no que isso significa com mediunidade, que é o que Leon Denis vem dizer aqui, ele é fabuloso. E hoje ele não teria, né, um telefone celular ou um tablet para falar sobre isso, de pontos de energias que correspondessem aos pixels de uma foto e que nós não enxergamos os pontos de energia. Nós vemos a energia se configurar numa imagem. Que beleza, não é? A mediunidade da vidência, Leon Denis diz que é a mesma coisa. As expansões, os espíritos, estão assim, ó, em pixels muito grandes, né? Expandidos. As ondas que correspondem à irradiação do perispírito de um espírito elevado são muito grandes. Então tem que haver um adensamento, porque a expansão do perispírito dele é enorme. A irradiação dessas informações, nossos olhos não conseguem capturar. Então é preciso que esses espíritos adensem seu perispírito, cheguem a um ponto de energia que alcance o espectro luminoso que nossos olhos conseguem enxergar. Porque existem luzes, existem energias luminosas que os nossos olhos não enxergam, mas existem. Vocês não ouviram já a fotokirlia? Todos conhecem, não é? A fotokirlia? Que são pequenos eletrodos que colocam assim nos dedos, pequenos eletrodos que colocam ao redor do corpo. Esses eletrodos geram uma pequena energia ao redor do nosso corpo e através de uma placa supersensível tira-se uma foto. Quando se tira aquela foto, aqueles eletrodos que são pequeninos, não conseguem enxergar, né? O que acontece? Aqueles eletrodos irradiam, transformam, eles jogam uma energia, que essa energia quando passa pelo corpo, faz com que o corpo irradie uma energia e a placa captura essa energia que está ao redor do nosso corpo. E quando a pessoa pensa, para não dizer que é o eletrodo que está fazendo isso, quando a pessoa pensa no bem, ela irradia uma luminosidade diferente. Quando a pessoa pensa no que é ruim,
ela irradia uma outra luminosidade, saindo do mal, do opaco, do escuro, do acinzentado, chegando ao amarronzado, ao avermelhado, e quando essa energia vai se expandindo, ao laranja, ao azulado e ao branco celeste. Mas isso é refração luminosa, ondas luminosas que estão o quê? Na expansão de energia do perispírito, na expansão de energia do nosso corpo. Isso está acontecendo agora, está acontecendo a todo instante. Toda a matéria expande energia, toda a matéria troca energia. Mas imaginar os nossos olhos capturando o tempo todo essa energia da vida das pessoas. Olhar para um animal e ver o animal todo distorcido com aquela energia ao redor. Olhar para um ser humano, ver aquela energia toda distorcida. Como que a gente ia atravessar a rua? Não é? Como que a gente ia entrar no mercado? Ou então num lugar super cheio? Como que a gente ia olhar aquela multidão com essas energias todas se trocando, se envolvendo uns nos outros? Nós não íamos ter equilíbrio. Nós não íamos ter um padrão visual seguro até de sobrevivência. Quem ia poder dirigir carro? Quem ia poder fazer trabalhos manuais sensíveis? Cirurgias num cérebro? Se todo ser humano enxergassem assim, não seria bom para a nossa realidade de vida no corpo, não é isso? Então, através dessas energias, alguns espíritos conseguem irradiar do perispírito deles uma energia compatível com o espectro luminoso, fazendo com que essa energia que irradie do perispírito dele faça com que ele se torne visível aos nossos olhos. Isso é o quê? Mediunidade da vidência. Existem alguns encarnados onde os seus olhos, onde as ondas de captura dos raios luminosos que levam para os nervos ópticos e formam, aqui atrás do cérebro, formam a imagem. Alguns encarnados têm esses olhos, têm essa estrutura com uma sensibilidade diferente de outros. E essa estrutura de captura está lá no nosso corpo espiritual, organizado para a nossa encarnação, para interagirmos com os desencarnados e ter um objetivo, ter um fim útil para o nosso progresso, primeiramente para o nosso progresso, e com esse fim útil de levar, através desse progresso, a algo de benefício às pessoas. Então, conhecer a doutrina espírita, entender essa relação do que significa a mediunidade com o que Leon Denis traz de maneira tão segura para todos nós, faz com que a gente possa dizer assim: doutrina espírita é uma ciência. É uma ciência que demonstra, através de fatos, de comprovações científicas, a realidade da vida espiritual. E falta pouco, meus amigos, falta pouco para a ciência, para a astronomia, para os cientistas e até para esses vários aparelhos que fazem ultrassom, aparelhos que fazem ressonância. Falta pouco para que, em um determinado momento, sem perceberem, esses aparelhos vão capturar as ondas de radiação do perispírito, dos desencarnados. Vão entrar numa condição, numa possibilidade de capturar. E como Galileu colocou a sua luneta de navegação, a luneta era feita para navegação, para olhar o horizonte, Galileu cismou de olhar as estrelas. E começou a definir no universo o movimento das estrelas. Começou a perceber que a estrela polar não se movimentava quase nada. Na localidade onde eles estavam, tem a estrela polar. E as outras estrelas faziam um certo movimento. E a estrela polar fazia um pequeno movimento, mas as outras estrelas rodavam ao redor. Então ele começou a perceber se essas estrelas estão rodando ao redor ou se é a Terra que roda e vê as estrelas de maneira diferente. Se essas estrelas então estão pregadas lá, ou quando o Sol passa de um ponto ao outro, não é o Sol que passa, mas é a Terra que gira em torno do Sol. E Galileu comprovou a teoria de Copérnico.
Copérnico veio junto a Galileu, na mesma época, e Copérnico lembrou a teoria de Pitágoras. Pitágoras veio antes, muitos séculos atrás, milênios atrás, antes do Cristo. Pitágoras veio falando do sistema heliocêntrico, mas não foi aceito pelos romanos, não foi aceito pelos gregos, que estudavam Pitágoras. Mas depois, com o cristianismo, aboliu-se todas as escolas de Roma. A biblioteca do Panteão em Atenas foi destruída pelos cristãos, porque não podia ter mais nenhum outro estudo que não fosse a Bíblia, estruturada 300 anos antes e depois do Cristo. E depois veio Ptolomeu, 160 anos antes do povo romano receber a autorização de que eles agora eram um povo cristão. Ptolomeu trouxe a configuração do sistema geocêntrico baseado nas escrituras trazidas por Moisés, falando da construção que hoje nós sabemos. Milênios e séculos ficamos vivenciando essas informações, até chegar a Copérnico. Passados séculos, milênios, Copérnico trouxe novamente. Será que Copérnico não foi a reencarnação de Pitágoras? Esse povo tem que entender, não é? E Galileu comprovou a teoria de Copérnico. Copérnico foi expulso e Galileu teve que recusar aquelas ideias. Senão teria que tomar um veneno por isso. E como ele recusou a tudo isso, ele foi absolvido. Não foi levado à morte. E tem uma frase muito interessante, que é dizer, mais vale um covarde vivo, né? Do que o quê? Mais vale um covarde vivo do que um herói sem informação, sem vitória. E então, o covarde vivo entendeu que se ele fosse covarde e estivesse vivo, a vitória não estaria em ele mostrar a sua força, mas em mostrar a verdade. E da torre onde estava preso, mandava todas as informações para os seus discípulos, que espalhou a verdade. Então, nós temos que entender que a realidade de hoje está exatamente em colocar as observações do passado e trazer para a nossa vida, entendendo que os Espíritos estão aqui ao nosso redor, que eles falam conosco, que eles aparecem à nossa visão. No momento nosso de oração, no momento nosso de aproximação do sono, nós podemos expandir o nosso perispírito e interagir com os desencarnados, ouvi-los, vê-los, saber de como eles estão, ter convivência com eles de forma natural, entendendo todos os objetivos da história da humanidade e que proporcionou conhecimento e necessidade de mudança e de atitude. Então nós precisamos também fazer isso de maneira natural, entendendo que a mediunidade é algo comum entre nós, natural no ser humano, que precisamos conhecer, precisamos colocar, a luneta da nossa mente direcionada para a realidade da vida espiritual. Senão, não vamos conseguir enxergar as belezas da vida espiritual como Galileu enxergou as belezas das estrelas, do movimento das estrelas, dos astros, calculando esse movimento, trazendo de forma científica. Mas na frente, a igreja não teve como continuar negando, porque vários homens estudiosos vieram, pesquisadores, e comprovaram que não teve mais como negar. E aquele sistema falido geocêntrico teve que voltar para o sistema heliocêntrico que nós conhecemos. Imaginar o que é isso? Demorar séculos, milênios, para que
as informações possam ser organizadas. Então nós estamos caminhando no entendimento de vida espiritual, no entendimento de mediunidade, saindo da mediunidade, que é aquela coisa observada como alguém diferente, e colocando a mediunidade de uma forma natural, que está em todos nós, e compreendendo cientificamente como nós poderemos fazer para nos comunicarmos com os nossos familiares desencarnados. Qualquer um de nós pode. Qualquer um de nós. E a forma mais fácil é a hora do sono. Então organize as cartinhas de vocês, né? Amigos espirituais que cuidam da minha encarnação. Eu sei que na hora do sono eu poderei estar percebendo vocês de uma maneira mais intensa. Às vezes eu esqueço, quando eu retorno para o corpo, eu não lembro, não capturo essas informações na minha mente. Então que vocês me ajudem. No momento em que eu estiver com vocês, fora do corpo, que vocês procurem fazer com que eu lembre do que for necessário, de maneira de intuição, porque ao retornar para o corpo, eu vou precisar tanto das orientações de vocês, e que elas possam chegar como intuição para uma tomada de decisão, para ajudar um familiar, para socorrer o meu filho, que vocês me auxiliem sobre as realidades da vida espiritual, que eu possa estar junto do meu pai, da minha mãe, de um familiar que desencarnou, ter a convivência com eles, abraçá-los e guardar essa lembrança em meu cérebro. É irradiação luminosa que a gente vive fora do corpo. O corpo está adormecido, mas nós espíritos estamos vivenciando fora do corpo alguma coisa, absorvendo informações, campos de energias diferenciados do que é o campo de energia que o nosso corpo é acostumado a viver. Quando nós retornamos para o corpo e acordamos no corpo, muitas vezes não lembramos muito das coisas, não guardamos muito a lembrança, porque o nosso cérebro não está acostumado às oscilações de radiação de pensamento que nós vivenciamos fora do corpo. Agora, quando a gente tem um pesadelo, não é isso? Quando tem o pesadelo, a gente lembra de tudo, né? Quando aquele sonho, nossa, tive um mau sonho, não é? A gente lembra de tudo que ocorreu, conta detalhes, porque aquelas ondas de pensamento, aquelas vibrações estão compatíveis ao nosso dia a dia. Então o nosso cérebro registra, grava a imagem, grava o som, grava tudo. Não tivemos vida fora do corpo, não vivemos aquilo, efetivamente não sentimos aquilo, então que a gente possa exercitar durante o dia a dia o amor, o desapego, exercitar a renúncia, a resignação, a humildade, exercitar a diminuir o orgulho, a diminuir o egoísmo através de tarefas no bem, aprender a amar o meu familiar, sabendo que ele é um espírito encarnado, meu irmão, minha esposa, meu pai, minha mãe, aprendendo a utilizar as palavras de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, exercitar essa realidade na vida física, encarnado. Porque quando a gente se afastar do corpo em cada noite, com certeza nós estaremos com o nosso cérebro mais apto a capturar as boas informações do mundo espiritual. Termos menos pesadelo, né? E termos bons sonos, boas experiências. E ao retornar para o corpo físico, estarmos mais pleno da convivência da realidade espiritual. O dia que a gente desencarnar, não vai fazer diferença, porque só não vamos mais voltar para o corpo físico. Não teve diferença nenhuma, porque nós exercitamos convivência espiritual dessa realidade todas as noites. Chegou um dia que não foi mais possível voltar para o corpo, utilizar o corpo, desencarnamos. Não há problema nenhum, continuaremos dando continuidade na nossa vida de espírito agora desencarnado. A alegria de viver, não é? Felicidade, superação, saber enfrentar os problemas, saber compreender as provas, as expiações que chegam para a gente, saber ter força para superar e entender o que é preciso mudar dentro de nós para que a gente possa ser feliz. E para ser feliz, tem que ter muita resignação, paciência, tem que ter muita indulgência, disciplina,
e vontade de viver. Que Deus nos abençoe. Nosso agradecimento ao Juan pelo estudo.